Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Mais um Papo de Futuro, estamos aqui com Beth Veloso. Beth, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Tudo bem, ouvintes? Quem está acompanhando pela TV Câmara? Bom, no programa de hoje vamos falar sobre a relação dos adolescentes com o mundo digital e os desafios que essa fase apresenta, que são muitos, né? Como a internet e as redes sociais impactam o desenvolvimento ético, a construção da autoimagem e questões de segurança, até envolvendo grupos extremistas. Vamos explorar riscos, saber como protegê-los, com a colaboração de especialista, e é com você, Beth. Mauro, esse é um assunto que é a primeira vez que a gente fala de adolescente especificamente no Papo de Futuro, bastante tempo de programa, e não é por acaso, ele é um tema um pouco invisibilizado, de verdade. Os adolescentes são esquecidos, não só aqui no Papo de Futuro, mas na sociedade. É isso que os especialistas falam, e eu fui buscar uma pessoa que me impressionou bastante, não só pela sua fala, como pela sua atuação, que é a Jade Pedrosa, uma ebiatra, um pediatra que cuida dessa faixa de adolescência, que a gente marcaria aí de 10 a 14 anos, mas que vem um pouquinho antes, vai um pouquinho além, está tudo interconectado. Mas é uma população que não está atendida, não tem programas específicos, não está olhada, as suas questões não estão suficientemente mapeadas, os desafios que essa fase enfrenta. Então, eu acho que a gente tem essa proposta de olhar para esse nicho dentro de uma rede social. Por quê? Porque talvez ali estejam os maiores perigos dos adolescentes. Então, vamos acompanhar esse programa e pensar que a adolescência é uma fase de transição. Ela é um rito de passagem, que você está tomando consciência do mundo, você está criando a sua própria identidade, descobrindo o seu lugar, sabendo que existem responsabilidades e com ela vem também encargos e vem aí uma punição, uma cobrança social. E isso gera obviamente, riscos quando você encara a internet, que é um mundo, né, que aparentemente não tem regras muito claras, que você está sujeito e exposto a todo tipo de novidades e informações e desafios e contatos e interações. Por isso, eu estou trazendo aqui essa fala da Jade, que acompanha dentro do consultório e que cria toda uma estratégia de empatia, de interlocução e até mesmo um repertório de fala muito próximo desses adolescentes para poder descobrir e tirar dali o que está acontecendo dentro desses chats, desses espaços de interação virtuais que estão muito longe dos pais e do olhar da família também. Só lembrando que a Jade, ela é consultora de segurança do TikTok, portanto ela opina, mas ela não é parte da plataforma, mas ela tem uma visão mais importante ainda porque ela está encarregada de justamente mediar e tentar encontrar soluções para os casos mais complicados. E ela explica por que falar dos adolescentes e dos adolescentes dentro das redes sociais é tão urgente, Mauro, e tão importante. Vamos ouvi-la. Porque o adolescente, apesar de ter, sim, na infância, ou a gente espera já ter recebido alguma baliza social, escolar e familiar, eles ainda estão em construção desses valores éticos. Uma característica, infelizmente, ainda não muito presente no adolescente é a empatia. Então, muitas vezes, dependendo do que é ofertado nessa realidade digital e com essa baixa capacidade empática que tem a ver com o neurodesenvolvimento, ainda precário, cria-se um espaço de riscos. E é por isso que eu sempre falo que o adolescente, ele precisa ter um responsável, ele precisa passar por supervisão, mesmo a gente olhando para esse indivíduo e às vezes fisicamente ele estando maior que a gente, né? Ele representando uma métrica de altura, maior que o pai, maior que a mãe, mas ele precisa desse espaço, desse suporte de supervisão, porque o senso crítico ainda é limitado e o lugar empático
é também carente. E as redes, os games e a internet pode, às vezes, representar lugares de grandes ciladas para eles. Beth, o que a gente vê aqui é uma combinação de falta de empatia e exposição ao ambiente virtual sem o devido acompanhamento, né? Como evitar que essas armadilhas, né, redes sociais e espaços digitais prejudiquem o desenvolvimento desses jovens? Mauro, a médica, né, a doutora Jade, ela explica uma fala que eu tenho visto bastante e a gente precisa repetir. A gente tem a impressão de que o adolescente está seguro em casa e não está seguro na rua, como aconteceu com as crianças. Com a internet, essa equação se inverteu. Por quê? A doutora Jade ele tem uma frase muito interessante que é: o mundo está agora dentro do quarto do adolescente. Então, o seu adolescente, a criança também, quando está imerso num telefone celular dentro do quarto ali, ele, na verdade, está sujeito a todos os tipos de risco, recrutamento, aliciamento, e existem grupos na internet que são especializados em buscar, através especialmente dessas plataformas de jogo em que há interação entre os jogadores, em buscar adolescentes que têm problemas, que têm insegurança, que têm desafios, que vivem em famílias conflituosas, que não têm uma identidade muito bem formada, que não têm muito diálogo em casa, para, a partir dessas fragilidades que são super comuns na idade e dúvidas, trazer esses adolescentes para o crime, para a pedofilia, para a exploração sexual, para discurso de ódio, para recrutamento que eles chamam de ou discurso de ideologia, até mesmo grupos nazistas, grupos de ataque a escolas, grupos de automutilação, enfim, toda sorte de riscos que você jamais vai imaginar que um adolescente de dentro do seu próprio lar vai estar exposto a ele. Então, é muito importante essa fala de que o adolescente não está pronto, neurologicamente ele não está pronto, ele também não tem condição de sozinho buscar o seu caminho, buscar ajuda, porque a empatia falta, inclusive, a própria autoempatia. Muitas vezes ele precisa pertencer a um grupo, mas não sabe como, e a internet dá essa sensação de pertencimento, de tribo para ele, que é falsa, e, portanto, é muito importante que os pais se aproximem dos adolescentes e olhem na internet e acompanhem. Outra questão muito fundamental, que é a questão da autoimagem, que a gente também está se formando, né, Mauro? Inclusive o corpo, a cara, o rosto está mudando, a puberdade, enfim, uma série de transformações. E a Jade coloca que as plataformas acabam sendo muito cruéis nesse ponto, porque elas vendem através dos filtros e de toda aquele imaginário assim de um mundo perfeito, uma imagem que ela não é atingível. A gente fala isso também bastante no Papo de Futuro. Isso gera uma pressão psicológica que se potencializa no social, causando problemas gravíssimos. Por exemplo, a dismorfia corporal, né? Ou seja, uma distorção tão grande, né? Uma síndrome da feiura que gera transtornos, inclusive alimentares. Vamos ouvir a médica Jade. Um lugar problemático é o lugar da composição da autoimagem. É notório que depois dessa nossa nova forma de existir dentro das trocas sociais, até as buscas por procedimentos estéticos ligados, por exemplo, à face, aumentaram muito. E esse é também um cenário que precisa ser bem, o adolescente precisa ser protegido, né? Diante de tantos filtros, diante de tantas representações estéticas e reais. E muitas vezes coloca em xeque, no momento de grande fragilidade, essa formação da autoimagem no adolescente, aumentando riscos de disforia de imagem, né? Onde esse adolescente ele tem maior chance de caminhar para um lugar de transtorno alimentar, por exemplo. Então, são alguns cenários que nos preocupam muito
quem trabalha com adolescente, quem trabalha com saúde digital. Beth Veloso, essa pressão por um corpo ideal e o uso indiscriminado de filtros tem consequências sérias, né? Como a gente enfrenta essa questão, que é uma questão de saúde mental dos adolescentes? Então, é interessante esse aspecto que ela coloca da saúde digital, né? Eu sempre ouvi falar muito associar o aspecto clínico do desenvolvimento do adolescente com o comportamental também, com o psicológico, né? Com todo esse apoio que ele precisa ter para poder dialogar em casa. Mas a saúde digital está tão comprometida, né? Não só nesse tipo de uso de filtro, etc., mas o próprio excesso de tela, né? O próprio desenvolvimento cognitivo dos adolescentes passarem a criar conteúdos, essas armadilhas que são usadas pelas plataformas para atrair cada vez mais a atenção do adolescente, para que eles fiquem cada vez mais na rede, o engajamento, essa cobrança de estar sempre viralizando um conteúdo que é um conteúdo mais negativo, um conteúdo de violência, um conteúdo, né, que leve, de certa forma, a crimes, porque são os conteúdos que dão mais engajamento, monetizam mais, remuneram mais os influenciadores, que a gente está vendo aí a crise que a gente tem, um envolvimento com jogos. Então, assim, tudo isso acaba sendo, sim, esse campo fértil. E é muito importante a gente discutir um pouquinho mais no caso concreto, né, Mauro? Porque às vezes a gente fala assim, tão em tese, tão abrangente, que você fala, mas isso não vai acontecer na minha família, porque independe da idade, da raça, da classe social, da cor. E quanto mais tempo o adolescente fica exposto a um telefone celular, mais tempo ele está exposto ao perigo da internet. E eu pedi um exemplo para a doutora Jade, vamos ouvi-la. Qual é o caso prático que ela traz para a gente cair um pouquinho na real? Que a gente já tem de reconhecimento de riscos e a gente está sempre divulgando isso, trabalhando em torno disso. Recrutamentos que são comuns acontecerem dentro de redes sociais e também dentro de games. Essas estruturas de recrutamento, elas formam verdadeiros grupos onde há uma identificação de adolescentes vulneráveis. E essa vulnerabilidade ela acontece em vários setores, não apenas um setor socioeconômico, por exemplo, mas um setor emocional, onde esses grupos de recrutamento percebem que o adolescente está mais fragilizado, porque ele tem uma rede familiar muito conflituosa, onde ele não se sente acolhido. Então, muitas vezes, esse é um indivíduo que é um indivíduo escolhido por essas estruturas de recrutamento que levam esses adolescentes para onde? Para todo tipo de estratégia criminosa que você puder imaginar, que vocês puderem imaginar. Então, desde exploração sexual até grupos extremistas, células neonazistas, discursos de crimes raciais, discurso de ódio contra grupos minoritários, tudo isso existem células de recrutamento dentro dessas estruturas digitais. Beth, quais seriam as estratégias de segurança e as soluções coletivas que a gente poderia buscar para tudo isso? Mauro, primeiro a gente falar sobre esse assunto, né? Colocar esse assunto na pauta e realmente mostrar que o adolescente precisa ser olhado como um ser particular na sociedade, que tem demandas muito específicas, como a doutora Jade coloca de uma maneira primorosa, eu acredito. É muito interessante a fala dela, de autoridade, porque ela é conselheira da plataforma TikTok. E é uma plataforma que ela tem realmente um nicho e um foco para os adolescentes, para essa faixa etária. E ela até me chamou a atenção que os adultos não estão muito nessa plataforma. Então, o adolescente ele busca uma identidade, um grupo identitário, e que fale ali a mesma linguagem que ele. Então, é importante que os pais comecem também a entrar nessa plataforma, e é importante que a
gente tenha estratégias de moderação de conteúdo, de controle dessas plataformas. Isso, de certa forma, é o papel do Conselho de Segurança que a Jade pertence, né? Então, eles começam a classificar, colocar ferramentas para que esse tipo de conteúdo não esteja acessível abaixo daquela idade, enfim. Mas são pequenas ainda, muito pequenas as estratégias, porque não é possível você controlar o conteúdo numa plataforma tão grande, com um acesso tão global. Então, assim, tem que ser sistêmico. O combate tem que ser sistêmico, assim como a responsabilidade por combater, né, o uso, acesso ao crime, né, conteúdo inadequado, violência por crianças e adolescentes é uma atividade, é uma responsabilidade coletiva, como bem destacou a Jade, ou seja, a família, a escola, né, a sociedade, os governos, uma legislação que proíbe, regulamente e limite realmente esse tipo de acesso a conteúdo nocivo, conteúdo falso na internet. E, obviamente, a gente não pode deixar de esquecer que as plataformas digitais também sejam responsabilizadas quando você tem aí crianças cometendo suicídio, né, crianças doentes, crianças aliciadas, crianças se automutilando em redes de jogos ao vivo e sendo incentivadas para isso. Enfim, é bem difícil, e aí eu convido então a gente a ouvir uma última fala da Jade, em que ela explica exatamente como lidar com essa questão e qual é o papel dos conselhos de segurança das plataformas digitais e como eles poderiam ser ampliados para a sociedade. As pessoas me perguntam, Jade, qual é a função de um conselheiro de segurança? Eu digo que a minha função é problematizar e propor estratégias de segurança. Então, no meu repertório, que é a saúde do adolescente, a gente trouxe para dentro de uma Big Tech uma categorização etária que reflete nas ferramentas utilizadas. Então, a partir do momento que você reconhece que neurologicamente um adolescente é diverso de um adulto e você limita determinadas ferramentas que podem gerar prejuízo ao bem-estar do adolescente, você está caminhando em direção de segurança. E cada vez mais o pensamento precisa ser coletivo e a cobrança também precisa ser coletiva. Para, a partir daí, claro que a estratégia de se antever aos problemas, ela também tem que existir, mas não é possível se antever a todos os problemas. A partir dessa clarificação dos problemas, a gente está em busca de medidas de segurança mais ampliadas. Bom, a gente discutiu hoje aqui os desafios do uso da tecnologia na adolescência, os riscos do ambiente digital para esses jovens, né? Tentando resumir, o caminho para proteger esses adolescentes seria supervisão, diálogo e um entendimento, uma compreensão das armadilhas da internet. É isso, Beth, em resumo? É isso, Mauro. É muito importante a gente entender que falha quem produz um conteúdo falso, criminoso, falacioso, ilegal. Falha quem deixa esse conteúdo se disseminar, falha quem permite a monetização desse conteúdo, né? Falha quem usa estratégias de jogos para poder manter as crianças e os adolescentes mais tempo na internet, falha quem não cria alternativas fora do ambiente virtual. Portanto, as pessoas precisam socializar fora, os pais precisam estar com seus filhos, precisa retomar jogos na rua, o esporte, a atividade, cultura, lazer, os espaços de vivência. A gente precisa voltar a ter uma vida fora da internet. E também eu acho que é muito importante a gente pensar no papel do poder público, né? Nosso papel de votar uma lei, de discutir realmente a moderação de conteúdo, discutir políticas específicas para esse público, uma assistência social, mais um atendimento no próprio SUS específico para a saúde digital de adolescentes e crianças na internet, a idade que eles podem estar usando, um movimento fortíssimo de tirar os celulares da escola, que eu considero
fundamental controlar o excesso de tela, não de uma forma artificial, mas simplesmente fazendo com que as crianças não queiram ficar o tempo todo no celular, porque a vida lá fora é muito mais interessante, contrário do que acontece hoje. Então é isso. Como diz a Jade, a gente está vivendo um tempo de uma revolução. Só que a euforia por esse momento revolucionário, Mauro, ela está cedendo espaço agora para os problemas que estão surgindo. Estamos caindo na real e as soluções precisam acontecer rapidamente. Ok, Beth Veloso, em mais um Papo de Futuro. Muito obrigado pela participação, pelas informações e até a próxima terça. Até a próxima, acompanhe a gente aí no nosso programa e vamos discutir esses assuntos que valem muito mais a pena do que ficar discutindo só coisas menos importantes na internet, usando filtros.